Olá, boa noite. Muito bem-vindos. O tema da live de hoje, refém emocional. Manipulação ou ansiedade. Quando o amor se transforma em manipulação. Ontem não, na segunda, né? Segunda não, terça, eu falei sobre a questão da manipulação, né? Que é muito presente na dependência emocional. E hoje eu vou falar um pouquinho desse refém emocional, né? Quando o amor se torna manipulação. Será que é amor? Será que é uma manipulação disfarçada de amor? O que seria? Muito bem-vindos, Ana Ferreira, Marilene, Roberta, Pedro, Jaqueline, Eric. Tem mais gente que entrou aí, peraí, gente. Severino, Uzer, Zezecrel, não entendi muito bem esse nome, mas tudo bem. Abençoada, 24, muito bem-vindos. Bom, gente, você pode estar se perguntando, por que você está falando de dependência emocional se você falava de ansiedade? Dependência emocional e ansiedade estão muito presentes, né? Quem é que não vai ficar ansioso, com crise de pânico, com crise de ansiedade, vivendo uma relação de dependência, né? E essa dependência emocional, muitas vezes ela vem disfarçada de amor, né? De cuidados. Às vezes eu ouço, né, algumas pessoas falarem, mas fulano cuida muito bem de mim, não gosta que eu saia sozinha, não gosta que eu saia com as amigas, se preocupa comigo. Mas nem sempre esse cuidado é realmente um cuidado, é um amor. Mas pode ser sim uma manipulação. Porque em se tratando, gente, de dependência emocional, uma palavra-chave aí é a manipulação. Por quê? Você está permitindo, e você faz isso, né? A pessoa que sofre pela dependência emocional, ela não faz isso porque ela quer, claro que não. Ela, na verdade, tem alguma falta emocional, ela tem alguma baixa autoestima, algum trauma emocional de algum relacionamento, a percepção que ela tem dela mesma é uma percepção negativa, e aí ela busca essa aprovação. E para que ela se sinta aprovada ou amada, ela entende que ela precisa se permitir, deixar a pessoa fazer com ela o que quer que seja. Só que ela faz isso por migalhas de atenção, porque uma pessoa que está te manipulando na relação, ela vai te dar. É igual aquela questão que você faz com a criança, né? A criança, sei lá, quer um sorvete. Olha, se você comer tudinho, se você comer a comida todinha, almoçar tudo, você vai ganhar um sorvete, você vai ganhar um doce, uma sobremesa, tá? Ou seja, a criança é induzida, educada, né, a fazer aquilo para ganhar algo em troca. Então, a pessoa que tem essa dependência emocional, ela entrega a sua vida, a direção da sua vida, das suas emoções na mão de uma pessoa em troca de migalhas de atenção. Porque nem sempre essa pessoa, na maioria das vezes, essa pessoa que está manipulando a situação, ela realmente vai dar toda a atenção que a pessoa necessita, que a outra pessoa precisa, necessita. Não, ela vai manipular, em troca, ela vai dar, digamos, uma recompensa, dando migalhas de atenção. E aí, quando a gente fala né, que é o tema dessa live de hoje, refém emocional, é amor? É manipulação? Você que tá aqui nessa live de hoje, você tá sofrendo com algum relacionamento em que você sente que você tá dependendo daquela pessoa? Aquela pessoa te maltrata, pode estar até te traindo, te maltrata, não deixa você tomar suas decisões, quer impor tudo a você, e você se sente sufocada nessa relação, e aí você quer tentar sair dessa relação e não consegue, porque você tem medo, né? Medo de que, se eu sair dessa relação,
Eu vou ficar sozinha, sozinho para sempre? Eu não vou conseguir ter outra pessoa? Ou essa pessoa cuida bem de mim? Tá me dando atenção? E aí você se vê preso, presa nessa relação. Gente, quem tá entrando agora, se estiver gostando da live, compartilha aí com mais pessoas, tá bom? Para me ajudar aí nesse conteúdo. E pode ser que você esteja vivendo isso. E esse cuidado que você diz que a pessoa tem com você, porque ele não gosta, ou ele ou ela não gosta que eu saia sozinho, não gosta que eu use determinado tipo de roupa. Isso até parece pra você, inicialmente, como uma coisa boa. Pô, a pessoa tá com ciúme de mim, a pessoa tá cuidando de mim. Mas isso pode ser uma manipulação, né? A pessoa vai manipular você, vai usar você no sentido de que ela vai, por algumas migalhas de atenção, ela vai fazer o que eu quero. E olha, nós temos assim, tá acontecendo, gente. Por que eu tô trazendo esse tema pra cá? Olha, o que nós temos aqui no Brasil de casos de agressões físicas a mulheres, tá? Principalmente a mulheres que vivem relacionamentos abusivos, relacionamentos de manipulação, de controle, e que a pessoa não consegue sair daquilo, porque ela se vê tão dependente daquela pessoa, tá? E aí pode ser por várias situações, também pode ser por medo de ficar sozinha, medo de sofrer algo pior, né? Até mesmo sofrer algum tipo de agressão que leve até a morte. Então a pessoa vai ficando naquele emaranhado de situações ali e cada vez mais se afundando nesse relacionamento. E aí eu pergunto pra você, tá? Quem quiser já participando, coloca aqui. Ansiedade, ela vai ficar presente aí, porque se você tá vivendo um relacionamento que você não tem voz, que você não consegue tomar suas decisões, porque tem alguém que tá sempre em cima de você no sentido de criticar, de manipular, de muitas vezes desqualificar você, invalidar os seus posicionamentos. E você tá nesse emaranhado aí, isso vai, e com certeza não tem ninguém que esteja numa relação dessa que não vai ter ansiedade, que não vai ter uma depressão, não vai ter crise de pânico. O ser humano, o ser humano ele não consegue viver só, né? Nós somos sociáveis, a gente tem a necessidade de afeto, a gente tem a necessidade de atenção, de admiração. A gente tem essa necessidade. Mas quando a pessoa não tá com essa base emocional, com essa autoestima bem fortalecida, não tá com as suas emoções fortalecidas, ela acaba caindo nessas armadilhas. Porque a pessoa que vai manipular você, né, que quer fazer você refém desse relacionamento, dependente desse relacionamento, ela não vai ser manipuladora no início. Ela vai ser uma pessoa dócil, agradável, vai fazer todas as suas vontades. Por quê? Ela quer atrair você. Ela quer te atrair, né? Olá, David, muito boa noite, querido, de Salvador, Bahia. Que linda, Salvador, a tua cidade é linda, tá? Já estive aí, pretendo voltar. Então, gente, é isso. A pessoa que quer manipular o outro, de repente você tá se relacionando com um narcisista, um narcisista. Aí eu até falei ontem, tem gente que acha que homem não tem dependência emocional, mas também tem, tá? Homem também tem. Tem muitos homens aí que estão vivendo essa dependência emocional, estão vivendo num relacionamento abusivo. Porque quando a gente fala de manipulação, quando a gente fala de relacionamento abusivo, de dependência emocional, isso vai para todos. Claro que a grande maioria que sofre isso é a mulher, são as mulheres. Mas os homens também sofrem. E quando a gente está falando de dependência emocional, qual o intuito dessa pessoa? Ela quer se aproximar de você. Quando ela se aproxima, ela demonstra ser alguém
é maravilhoso, maravilhosa, alguém que cuida, alguém que ama, alguém que se importa, leva flores, né? Faz toda... Porque ela quer se aproximar, ela quer ter a oportunidade de chegar até você. E uma vez chegando, né? Se você tem uma baixa autoestima, se você não tem uma inteligência emocional, o que vai acontecer com você? Você simplesmente vai embarcar. Poxa, finalmente eu tô com uma pessoa que cuida de mim, que me ama, e eu tô me sentindo importante, valorizada, valorizado. Só que, com o passar do tempo, a pessoa vai ficando tão envolvida que ela não percebe que essa outra pessoa está usando da manipulação, da agressão física, muitas vezes da agressão sexual, da agressão psicológica, para fazer você refém dessa relação. E aí, você que está me assistindo aqui, você está passando por esse momento? Você está vivendo, de repente você está com uma crise de ansiedade, com pânico, com sintomas, e você está achando que é outra coisa, mas é uma relação que você está vivendo. Uma relação de dependência emocional que está te gerando sintomas de ansiedade, está gerando crises de pânico, depressão. Você está vivendo isso? Você está passando por esse momento com ansiedade? Você está passando por um momento de depressão? E você, de repente, está num relacionamento assim que está te fazendo refém? Que você não consegue sair, você não consegue, por mais que você saiba que esse relacionamento não tá legal, você se mantém porque você tem um ganho secundário. Que ganho seria esse? Atenção, migalhas de atenção. Porque na verdade você merece muito mais atenção, carinho e amor do que você tá tendo. Só que você, por ter uma baixa autoestima, por você não enxergar o verdadeiro valor que você tem, você vai ficar satisfeita com o que você está recebendo, ainda que sejam migalhas de atenção. Então você está vivendo essa situação, coloca aqui para mim, tá? E aproveita e compartilha, gente. Se vocês estão gostando da live, compartilha, tá? Me ajuda a fortalecer esse conteúdo. Entende? Então isso é amor ou é a manipulação? Começa com uma manipulação disfarçada de amor. Porque, lógico, a pessoa que é narcisista, a pessoa que vai querer manipular você na relação, ela não vai chegar impondo as coisas a você. Ela primeiro vai conquistar o território, ela vai conquistar você com promessas, com carinho, com atenção. E depois que ela tiver essa atenção, que ela conquistar a sua atenção, aí ela começa a mostrar quem verdadeiramente ela ou ele é. E olha, eu tenho recebido muitas pessoas, tá? Não são poucas não. Porque eu agora tô com o meu protocolo de dependência emocional junto com ansiedade. E olha, eu tenho recebido muitas pessoas que chegam pra mim: doutora Rosana, eu tô com muita crise de pânico, eu tô com muita ansiedade, eu tô depressivo, depressiva, e eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu começo a investigar a história de vida da pessoa, e aí eu me pego o quê? Na relação. E quando a gente fala de dependência emocional, gente, né, que traz essa ansiedade, que traz sintomas, que traz depressão, eu não tô falando só de casamento, não. De repente você tá vivendo uma relação de dependência emocional com seus pais, com seu filho, com tio, não sei. E aí você tá nesse emaranhado aí e não sabe como sair. Porque quando a gente fala de autoestima, tá? Por que eu tô entrando na questão da autoestima? Autoestima é a percepção que você tem de si mesma, de si mesmo. É o valor que você se dá ou não. Tem muita gente aí que não tá enxergando o seu verdadeiro valor, não tá entendendo que, peraí, eu sou uma pessoa de valor e eu não tenho que permitir que o outro, a outra pessoa, faça isso comigo. Aqui, ó, tem até a Edinalva.
Boa noite, querida. Ultimamente ando muito triste, sem vontade de nada. Edinalva, você tá vivendo essa relação? Uma relação de dependência emocional? Você tá com ansiedade? Você tá com crise de ansiedade? Você tá falando que não tem vontade de fazer nada? Provavelmente isso é um início de depressão. Pode ser um início de depressão. Você tá vivendo esse relacionamento? Você está sendo dependente emocional de alguém? Pode ser um namorado, pode ser um marido, pode ser namorada, esposa, pode ser gente, pode ser pai, filho, irmão. Tem pessoas que têm dependência emocional de irmãos. E aí, é claro, quando a gente está falando da outra pessoa, que provavelmente vai ser um narcisista, né? Essa pessoa, ela quer te manter aqui, ó, na palma da mão dela. Ela quer que você fique totalmente dependente emocionalmente dela. Por quê? Porque é mais fácil dela manipular. Eu até falei na live que eu fiz na terça-feira aqui, justamente sobre isso. Tem pessoas que são altamente capazes, pessoas que são profissionais extraordinários, mas quando está na relação, né, nas relações, ele ou ela permite que o outro faça o que quiser com ela. E, gente, é uma coisa que a pessoa nem percebe, tá? É uma coisa que a pessoa nem percebe. Não é algo assim. Quando a pessoa começa a perceber, a situação já está tão complexa, o relacionamento está tão abusivo, que aí a pessoa quer sair, mas não consegue. Não consegue muitas vezes porque sofre ameaça. Sofre ameaças, agressões. E quando eu falo agressões, não existe só agressão física não, tá? Existe agressão psicológica, que é terrível. Existe até agressão sexual também acontece. E aí tem muitas pessoas, principalmente mulheres, vivendo numa depressão profunda, porque tá num relacionamento e não sabe como sair, tá refém desse relacionamento, porque ela entrou nesse relacionamento achando que era amor, que era cuidado, que era atenção. Ah, fulana ou fulano de tal se preocupa muito comigo, cuida muito de mim, tem ciúme de mim, acha até bonito isso, bonitinho. Mas com o passar do tempo, isso vai se tornando uma armadilha, em que ela fica enredada nessa armadilha e não consegue sair. Tá, e aí você pode estar se perguntando, tá, você está dizendo pra gente aqui o que é um relacionamento de dependência emocional, o que é manipulação, é amor, e como sair disso, né? Primeiramente, se você não está conseguindo sair sozinho, sozinha, busque uma ajuda profissional. Porque quando você está envolvido emocionalmente, você tem muito mais dificuldade de enxergar certas coisas, de perceber certas coisas. E um profissional capacitado, né, especialista, ele vai estar imparcial nisso e ele vai ter ele ou ela vai ter uma visão muito mais ampla e vai poder te ajudar. E não é vergonha, gente, não é vergonha admitir que você está num relacionamento abusivo, você é dependente emocional e não consegue sair. Isso não é vergonha. Vergonha é você ficar num relacionamento desse, se anulando, deixando de ser você mesmo, você mesma, se prejudicando com uma pessoa que não te dá valor. Porque você acha que a pessoa que está te fazendo isso, ela vai se importar com você? Ela vai se importar se ela está te machucando, se ela está te traindo, se ela está te agredindo, seja fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, ela vai se importar com isso? Claro que não. Porque o controle das suas emoções está na mão dela. E ela vai fazer o que bem entender. Ele ou ela vai fazer o que bem entender. Então, nessa noite de hoje, eu quero deixar
essa reflexão. Você está vivendo uma relação e será que essa relação é amor mesmo? É carinho? É atenção? Cuidado? Ou é uma manipulação? Porque a partir do momento que você está numa relação que você não tem voz, você não pode se posicionar, porque quando você se posiciona, você é criticado o tempo todo. Você sempre está errado, está errada. Você quer tomar decisões, mas a pessoa sempre poda você. Será que essa relação é cuidado, é carinho? Claro que não, gente. E olha que tem tantas pessoas vivendo isso, vocês não têm ideia, tá? Não tem ideia. Outro dia eu conversei com uma mãe, tá? E ela tá vivendo essa relação de dependência com a filha. Com a filha. E a filha manipula ela de uma tal maneira que ela, no fim das contas, ainda acha que tá errada. Isso é muito sério, porque isso vai minando a sua energia, vai minando vai minando sua energia, vai minando a sua alegria de viver. Você se torna uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, ansiosa. Aí vem as crises de pânico, as crises de ansiedade. E aí a coisa vai ladeira abaixo. Então, existem relacionamentos, sim, tóxicos. E esses relacionamentos não são só casamento, em namoro, em casamento. Existe também na família. Tem muitos pais manipulando filhos, tem muitos filhos manipulando pais. Irmão que manipula a irmã ou irmão. E você que está aqui nessa noite, se você está aqui, é porque alguma coisa te chamou atenção. Talvez porque você esteja vivendo isso, talvez porque você conheça alguém que esteja vivendo dessa forma. Então, se você está passando por essa situação, né? Ou conhece alguém que está passando por essa situação, compartilha essa live. Compartilha. Você vai estar ajudando outras pessoas. E agora, gente, vamos abrir aqui para os comentários, tá? Você quer a sua dúvida sobre como sair de uma relação? A primeira dica que eu dei, busque um profissional. Porque na maioria das vezes você não consegue sair sozinho. Por quê? A pessoa que se permite estar numa relação dessa, ela tem uma baixa autoestima. Ela tem uma percepção negativa de si mesma. Ela tem dificuldade de gerenciar suas emoções, de administrar suas emoções. E aí ela não consegue sair. Porque no fim ela ainda vai achar que ela está errada. E tem muitos casos, tá, de pessoas que tentam sair de uma relação dessa e depois ficam até se sentindo culpadas porque tentaram sair. Ah, mas fulano é tão bonzinho, boazinha comigo, é tão legal, é tão amável, me ama tanto. E eu vou fazer isso ainda com a pessoa? Para ver o nível de comprometimento, tá? Então, você que tá vivendo uma relação assim e de repente você nem tem ideia, você tá passando por uma crise de pânico, de ansiedade, tá com sintoma e tá achando até que pode ser meu trabalho, pode ser, sei lá, meu filho, e de repente não é seu filho, pode ser até um casamento, pode ser uma relação com uma amiga, porque relação de amigas, de amigos também, gente, tem dependência. Também tem dependência. Tá? E bora lá, gente. Quem é que vai participar? Eu tô abrindo aqui para os comentários, tá? A Edinalva colocou alguma coisa aqui falando que ela tava se sentindo deprimida, nem tava com vontade de sair daqui. Mas cadê Edinalva? É Edinalva, né?
Eu perguntei e ela não continuou, ela não respondeu. Vamos ver aqui. Gente, eu tô abrindo agora para perguntas, tá? E sabe, é muito... Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Você merece ter o controle da sua vida. Você sabe o que é importante para você. Você sabe o que você deseja, o que você quer. E entregar isso na mão da outra pessoa vai fazer com que você o quê? Fique à mercê disso. Fique refém dessa pessoa, né? O tempo todo. Então não entregue a sua vida na mão de alguém. Você sabe o que é importante para você. Você sabe o que realmente, que caminho você quer trilhar. Mas muitas vezes você realmente vai precisar de uma ajuda profissional, porque você não vai dar conta sozinho, sozinha. E o segundo ponto aí, né, além de procurar uma ajuda profissional, é você começar a entender que quem vai te fazer feliz não é outra pessoa, é você mesmo, você mesmo. Como assim? Como assim eu vou me fazer feliz? Porque quando você coloca a sua felicidade, o seu bem-estar na mão de alguém, esse alguém não vai atender suas expectativas. Ou no início pode até atender suas expectativas, mas depois você vai se frustrar. Você, ó, Vandinho aqui, ó, você vai se fazer feliz cuidando do seu bem-estar, tomando as rédeas da sua vida. E como você toma as rédeas da sua vida? É não permitindo que a pessoa faça você de gato sapato. Ah, mas eu não consigo. Busca uma ajuda profissional. Se você não está conseguindo fazer isso sozinha, busca uma ajuda profissional. Vandinho, sou muito calado e por dentro muito estressado. Vandinho, coloca aqui pra mim, você tem crise de ansiedade? Você tá tendo crise de ansiedade? Você tá num relacionamento que de repente você pode considerar como um relacionamento abusivo? Você tá numa dependência emocional de alguém? E aí quando eu falo desse relacionamento, não necessariamente casamento ou namoro, mas pode ser outro relacionamento, né, com amigo, com a família. Porque você, Vandinho, você é calado. Então, a pessoa que é calada, ela guarda muitas coisas no sentido, ela não expressa o que ela sente. E aí ela vai, é como se ela fosse um recipiente. Ela vai encher um recipiente com água, vai enchendo até que essa água transborda. Então a pessoa vai se calando, vai guardando tudo dentro de si, aí chega uma hora que explode. Explode de que maneira? Na maioria das vezes com crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, porque não se expressa. E esse próprio estresse que você está sentindo é disso aí, de você ficar calado, de você não expressar o que você está sentindo. É isso aí. Ah, legal, Vandinho. E é isso. E você faz, Vandinho, terapia com alguém? Com algum profissional? Com algum psicólogo, psicóloga? Você faz terapia? Porque a pessoa que tem dificuldade de se expressar, nossa, ela sofre muito. Porque ela quer dizer, ela quer ter posicionamento, ela não sabe como ter, né? Não sabe como ter um posicionamento, e aí ela engole, é o famoso engole sapo, né? Ah, você nunca fez, faça terapia, tá? Você vai se descobrir. Terapia é para você se descobrir também, é se conhecer, saber seus pontos de atenção. Eu digo para descobrir seus pontos de nó, né? Todos nós temos nossos pontos de nó. Beleza, gente? Então é isso. Eu falei para vocês hoje sobre refém emocional. Você está sendo refém emocional de alguém?